Olá, bom dia! 10 horas, 1 minuto, estamos começando a programação da semana aqui no canal do Marco Maciarelli no YouTube. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Espero que você tenha passado um ótimo final de semana, desejar a todos uma excelente semana, uma semana cheia de paz, cheia de alegria, de muita saúde e que Deus possa continuar nos protegendo. Uma semana que antecede ao Dia das Mães. Se Não, você péssimo tem exercício. sua mamãe, continue dando muito amor, muito carinho. Se você não tem a sua mamãe, faça sempre uma oração, peça proteção que ela vai estar sempre ao seu lado. Então, estamos começando. Se você quiser participar do canal do Marco Maciarelli, é muito fácil. Se inscreva no nosso canal. Tá aqui, ó, no YouTube, canal do Marco Maciarelli. Você pode anunciar também no 992607714. Anuncie com a gente. Faça como a Brumas, uniformes e camisetas. 32315577. Olha que dica legal de presente para o Dia das Mães que está chegando aí. Uma camiseta que só a Brumas tem, só a Brumas fabrica essa camiseta com uma oração do Pai Nosso em um formato de cruz. Olha que presente bacana para você dar para sua mamãe no Dia das Mães. Liga lá para a Brumas no 32315577, fala com o nosso querido Maurício, Rafa e a nossa querida Juliana. Também tem a Socines Comunicação Visual, 32282730, fala lá com o Fábio, se você quer adesivar sua frota, o seu veículo, sua moto, o baú da sua motocicleta. Liga lá para o Fábio que ele faz uma adesivação, sua empresa, repaginar o interior da sua empresa, ou até mesmo o lado de fora. Fala com o Fábio na sua Signs de comunicação visual 32282730. Tem também a Foreto Contábil, consultoria contábil e jurídica 32517855. Ó, virou o mês, já estamos em maio, a declaração do imposto de renda vai até o final do mês, hein? Não deixa para a última hora, senão você vai se complicar. Eu sei que imposto de renda você precisa levantar vários documentos, vários papéis, aí você acaba se perdendo, perde tempo e depois você só vai receber a sua declaração caso você tenha restituição só no final. Então, quanto mais rápido você entregar, mais rápido você vai ser restituído. Liga lá para Favoreto Consultoria Contábil e Jurídica 32517855 e está precisando reformar? Eldorado Materiais para Construção, toda a rede elétrica e hidráulica no 3885-0710, lá na rua Reverendo Raimundo Soares de Lima, 162 Jardim Eldorado, em Indaiatuba. Fala lá com o nosso Ernesto Tambassi, está precisando reformar, construir, está precisando de material elétrico e hidráulico. Você liga lá para o Ernesto, ele vai te atender lá em Indaiatuba, o menor e o melhor preço da cidade. Obrigado aos nossos anunciantes aqui do canal do Marco Maciarelli. Está chegando o nosso participante de todas as segundas-feiras pela manhã, o nutricionista Alexander Marcelos. Tudo bem, doutor? Passou bem final de semana? Bom dia! Bom dia, Marco. Bom dia, Boni, todos que estão nos acompanhando, querendo uma vida mais saudável. Passei sim, graças a Deus. E aproveito para deixar um grande abraço virtual para todos que querem mais saúde, viu, Marco? É verdade, mais saúde e uma alimentação mais digna, né? Mais saudável, né, doutor Alexander? Sim, sim. Hoje que é Dia Mundial de Liberdade da Imprensa e também é meu aniversário, viu, Ah, é Marco? aniversário do doutor hoje? Hoje é meu aniversário. Hoje os nossos participantes, os nossos colunistas, como a doutora Priscila Junqueira fez ontem, eu não sabia que Olha era que incrível. aniversário do doutor, senão eu teria É, feito. Vou fazer uma homenagem ao longo do dia mas para colocar nas nossas redes sociais. eu agradeço. Parabéns, saúde, paz, Deus Obrigado. abençoe e obrigado por esse carinho, viu, doutor? Imagina, o aniversário é meu, mas o presente vai ser para vocês, Marco, Ah, porque é? às 15 horas hoje, Ah, no meu Instagram, quem quiser saber mais sobre uma situação delicada que é o câncer de mama, eu vou ter o privilégio de entrevistar a doutora Érica Negrão, que faz parte da equipe do Hospital do Amor, que é um hospital muito bem conhecido no Brasil, e ela uhum. vai nos conceder essa entrevista para detecção do câncer de mama. Então, já é um presente adiantado para as mulheres, para as Sim. mães,
que querem saúde, que querem prevenir uma doença delicada, que é o câncer, assistam hoje às 15 horas a nossa live. Legal, então, a live do doutor pelo Instagram, Pelo Alexander Instagram, Marcelos, é isso? Alexander Marcelo Zoom. Tá, Sim, muito, muito bacana. E o trabalho que o Hospital do Amor faz é desde lá de incrível, Barretos, né, doutor? E com essa incrível. unidade aqui em Campinas, né, é muito importante. Todo esse trabalho, a carreta que eles têm lá, o serviço de mamografia. Inclusive, quando eu trabalhava na rádio, a gente fez uma transmissão ao vivo de uma vez em que as mulheres estavam fazendo esse exame de mamografia. Foi lá no estacionamento da Sanasa Campinas e é um trabalho muito legal, muito importante que começou lá em Gratuito, Barreto, e de graça, né? gratuito, e vamos lembrar disso. E lembrar disso. E começou lá em Barretos, né? Com esqueci o nome do. É Prata, né? Henrique Prata, Henrique né, começou com o Prata, pai né? dele, e o Com o pai filho continuou dele. com o Henrique Prata. E que trabalho que ele faz lá em Barretos e trouxe unidades aqui para a cidade de Campinas, tem o Hospital do Amor aqui, Sim, e também tem essa carreta que faz esse trabalho de mamografia por várias cidades aqui da da nossa região. região. Parabéns, viu, doutor? Então hoje, Imagina. 3 horas no Instagram do doutor, do nutricionista Alexander Marcelos, como Marcelo Zoom, escreve, vai estar um, falando né, com com a doutora Alexander Marcelo Zoom. O É Boni o colocou. único. O Boni colocou. O É Boni o primeiro colocou. e único. Muito bem. Olha o Obrigado, Rodrigo obrigado. Caires chegando. Bom dia. Obrigado, Parabéns Rodrigo. pela. Ah lá, Eu, parabéns pelo obrigado. aniversário aí, doutor Obrigado pelo Alexander. carinho. Muito Bom dia, obrigado. Marco. Bom dia, doutor Alexander. Uma abençoada semana para todos nós. Amém, Donizete. Deus Amém, proteja Donizete. todo mundo. Força e fé em Deus, né, doutor? Sempre, sempre. E hoje é um Sempre. assunto interessante, né, Marco? Porque quando se fala de doença cardiovascular, que vai ser a nossa linha de Uhum. desenvolvimento aqui durante essa apresentação, a gente está falando das duas principais situações: AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou derrame, né? A minha intenção não é fazer diferença médica sobre esses termos, mas a população conhece, teve derrame, teve AVC, a população já Hum. conhece isso, ou teve infarto. A gente está falando, Marco, da principal causa de morte no mundo e no Brasil. Doutor, vamos falar da questão da alimentação. Uma alimentação não saudável, ela pode trazer consequências sérias, levar ao infarto e também ao derrame? Pode. E aí eu trago a informação de um dos grandes nomes da cardiologia do Brasil, não vou nem falar em dados estatísticos, que é o Dr. Kalil, que é bem conhecido nas mídias sociais. Ele que é um dos grandes nomes hoje da cardiologia, é das pessoas que conhecem a fundo a estatística do INCOR, que é um hospital de referência internacional, não é só nacional, é internacional. E ele trouxe uma impressão que ele tem do INCOR, que é o seguinte: ele fala que dentro do pronto-socorro do INCOR existem algumas características de pessoas que chegam infartando lá dentro. E essas características que eu acho que são importantes a gente destacar. A primeira delas, Uhum. sem fazer distinção do peso de cada uma delas, é questão do hábito de fumar. Às vezes a pessoa acha que o fumo está associado a só câncer. Não. O fumo está associado a diversas doenças, dentre elas o acidente vascular cerebral e o derrame. Depois do fumo, bebida alcoólica. A população brasileira consome muito bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica também está associada ao câncer, mas também ao problema do infarto e do derrame. A gente colocaria também a questão da hipertensão arterial. A população brasileira tem uma pressão aumentada maior do que o normal e isso traz um risco maior de infarto e de derrame. Claro, se a pessoa faz o controle disso, Marco, é muito mais natural, fácil que esse problema não ocorra. E depois a gente fala do sedentarismo, quanto a população ela não pratica atividade física. A gente entende que nós estamos num momento diferente do mundo, né, não só no Brasil, mas ainda é possível que a pessoa, com liberdade do médico, faça essas caminhadas, faça esses passeios aí, tomando as devidas precauções sugeridas. E o quinto, que a gente vai desenvolver durante a nossa apresentação, que é a questão da alimentação saudável. As Uhum. pessoas que se alimentam mal aumentam a chance de formar uma placa, que a gente chama placa de colesterol, vulgarmente chamada de placa de gordura,
que causa um infarto e que causa o derrame. Então, esses fatores todos, somados com a má alimentação, favorecem com que uma pessoa tenha o derrame e tenha o infarto, Marco. Tá certo, então. Então, as pessoas que abusam. Nós estamos numa segunda-feira, iniciando mais uma semana. As pessoas que abusaram nesse final de semana precisam ficar com a anteninha ligada no que ele está comendo, não só no final de semana. Não adianta meter o louco no final de semana e na segunda-feira só comer alface, né, doutor? Não, não adianta. E aí é interessante isso, Marco, porque às vezes, por exemplo, a pessoa fala, pô, mas eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso isso, não posso nada, o que eu posso? Na verdade, a pessoa pode muita coisa, só que o corpo ele cobra caro quando você agride ele. Então, por exemplo, quando se fala de alimentação saudável, Marco, existe hoje um mito muito grande sobre carnes e sobre ovos. Então, eu não posso comer carne, eu não posso comer ovo. Eu até trouxe o meu amigo ovo aqui, ó. Ah, o ovo tá Para aí hoje. representar. Opa! Ovo amarelo. Esse aqui, ovo caipira, né? É ovo É o mais caipira, né? o ovo caipira. Não dá para a gente diferenciar quando é caipira de quando ele é outro de granja, é porque eu sei a procedência dele, então eu sei que ele é caipira. Esse é caipira. Esse é caipira. A cor da casca, Marco, depende da linhagem da galinha. Então essa galinha pode ser criada de forma caipira, de forma orgânica ou de forma de granja. Isso, a cor da casca não determina a qualidade dele, e sim a raça e a linhagem daquela galinha. Então, indiretamente, pode falar, Marco. Não, não, esse ovo ele é mais nutritivo, nutritivo. Que o branquinho? Quando De a casca gente branca? vamos pensar assim em alguns compostos. Existem compostos bioativos, o ômega 9 é um deles, é como se fosse a gordura do azeite. Ele tem uma quantidade um pouco maior dessa gordura no ovo orgânico e caipira do que no tradicional. Mas na prática, o mais importante é o que, Marco? A pessoa gosta de ovo, tem acesso a ovo, consuma ovos. Por sinal, os estudos mostram, Marco, que quando a pessoa consome mais ovo, ela reduz doença cardiovascular. Tira da mente essa ideia de que o ovo ele vai prejudicar a sua saúde e que ele vai causar infarto. Isso não tem respaldo científico. Lá atrás, antigamente se falava, né? Por conta de pesquisas mal conduzidas, levou o mundo a acreditar, não é o Brasil apenas, o mundo a acreditar de que o ovo era um alimento vilão para a saúde. E as pessoas falam, poxa, agora o ovo era vilão, agora não é vilão. Ele nunca foi vilão. Foi o olhar científico que foi colocado sobre aquele alimento que trouxe esse aspecto malvadão dele, que nunca teve. Ele protege a saúde e vale a pena consumir no almoço, no jantar, no café da manhã. Ele é bem-vindo para a saúde. Tá certo, então. Bora comer ovo. Tem uma matéria nesse final de semana no Estadão que o maior produtor de ovo do Brasil, que emprega 3.000 pessoas, tem galinhas poedeiras, eu não lembro o número exato, está comemorando o aumento do consumo de ovos do país durante o período da pandemia. O pessoal deixou de comer carne que está muito caro, está todo mundo comendo ovo. Ele está dando, tá com um sorriso de orelha a orelha, viu, o doutor Alexander? E isso é bom, Marco, porque assim, o ovo, eu gosto sempre de frisar isso, Marco, porque assim, ele é um alimento acessível. O custo dele em relação à carne é muito menor. A facilidade de você armazenar ele, às vezes existe 13% da população brasileira que não tem geladeira, se eu não me engano, o último dado. Sim. Então, essa população que muitas vezes tem dificuldade de armazenar carne, ela tem a possibilidade de ter esse ovo durante 15 dias, depois de produzido, ele pode ficar fora da geladeira, num lugar sem insolação, com ventilação, então ele mantém a qualidade. Dos cuidados que a gente tem também, assim, por conta do coronavírus, muita gente tem higienizado o ovo. É errado fazer isso, não se higieniza o ovo. Nem uma aguinha? Nem uma aguinha. O ovo, olha que interessante, eu estou trazendo informação do Dr. Enio Alves da Silva Júnior, que é a principal autoridade hoje em microbiologia de alimentos. Eu tenho o privilégio de ser amigo dele. Ele até fez um conteúdo no meu YouTube sobre essa questão. Ovo não se lava, não se higieniza ele. Então, o que a pessoa faz? Ela pega, põe na água com cloro, e aí o que acontece? Você tira uma película natural desse ovo e você fica mais fácil de ter fungo, de ter contaminação. Então, esse ovo estraga mais rápido ainda, sendo que não é nem indicado fazer isso. Todo mundo...
Chega em Você não casa, tem visto? lava os ovos. Vou lavar. Vou Não, lavar os ovo não se lava. ovos. Não, de forma alguma. Ovo não se lava. Você pode pôr Hum, num recipiente à parte, num recipiente, uma espécie de uma Tupperware, põe os ovos dentro, guarda dentro da geladeira. Quando for usar, você quebra o ovo e prepara, porque o coronavírus, ele não contamina quem engole ele, é quem respira ele. Então a uhum. pessoa não vai ficar, eu não vou ficar aqui respirando o ovo, né? É, A gente não é. respira ovo. Você não respira o alimento, você consome ele. E quando você mesmo consumir do coronavírus, informação do Dr. Enio, ele Hum. não tem como entrar dentro do seu sangue, entrar das suas vias aéreas e assim por diante. Então é bobagem Doutor, essa questão de lavar o ovo. Bobagem tá. total. Não precisa. Já que o senhor tocou nesse assunto, para a gente descobrir quando o ovo está estragado, pelo menos minha mãe me ensinava que você coloca o ovo numa vasilha com água, né? E se ele subir, ele tá bom. Se ele É, ficar submerso, ele tá estragado ou é vice-versa? Eu não, é falho, Marco, essa é informação. falho É falho, isso? né? Porque o que acontece? Existe aqui dentro do ovo Hum, uma superfície dele que tem uma bolsinha de ar. Por que hum, existe essa bolsinha de ar? Porque o pintinho que estaria ali dentro, ele ia utilizar as trocas gasosas de fora com essa bolsinha de ar para indiretamente hum. fazer parte da respiração dele. É. Essa questão de abaixar ou afundar, na prática, isso não precisa. A pessoa quebra o ovo ali e vê na hora. Quando Um for dia, fazer um bolo, por exemplo, a pessoa não vai pegar 10 ovos e quebrar na mesma tigela. Eu até sim. ensino minha filha de 5 anos sobre isso. Quebra Quebra numa um por xícara, um. um por um, e depois põe no total. Pronto. Qual A que é um hora que. sinal que o ovo está ruim? Mesmo É, ele... O boiando é que ele estaria ruim, entre aspas, né? é. Ah, boiando que estaria O ruim. ovo, ele está ruim. Se ele afundar, está normal. Mas qual que é um olhar que a gente precisa ter sobre os ovos? Às vezes a pessoa quebra o ovo e o ovo está aguado. Ovo aguado é ruim. Tá. Você já viu essa expressão? Nossa, eu quebrei o ovo Não. está aguado. Não, eu já vi assim, quando você quebra o Você já ovo, às viu? vezes ele dá uma Se ele está espalhada. aguado, se ele É, espalhou a clara e espalhou a gema da é, partida, é. você pode jogar fora porque ele ficou guardado em temperatura fora do indicado. Uhum, Não uhum. querendo desmerecer, mas o carro do ovo ele fica exposto no sol, Ah, sim. aquele ovo não está na temperatura adequada, é muito fácil ele estragar. Então a pessoa vai quebrar os ovos e fala, não, mas esse ovo está ruim, ele está aguado, joga fora, porque ele está É. estragado. Isso é E, demonstração que ele foi mal armazenado. e quando a gente quebra o ovo, ele tá estragado, doutor. É horrível, Que né? É horrível. coisa horrorosa. Que É coisa horrível. horrorosa. Meu Sim, Deus. sim. Bom, Não, eu vamos concordo. lá. Ovo é um Faz alimento bem, saudável, faz bem para saudável, quem quer prevenir alguma doença e para quem doença teve e um quem infarto e quem teve infarto um também. derrame. Sim, sim, totalmente. Então, Tá. é Então, indicado, é possível, pode ser consumido. Outras questões. Ah, eu quero comer frango, eu quero comer carne de peixe, carne de boi. De forma geral, as carnes todas são boas. Algumas pessoas preferem ela mais magra, mais gorda. Ah, mas a carne gorda é proibida para o paciente com doença cardiovascular? Não, ela não é proibida para o paciente com doença cardiovascular. O nutricionista e o médico vão fazer a uhum, avaliação da quantidade de gordura que aquele paciente está ingerindo. De maneira geral, Marco, eu não restringo carne gorda dos meus pacientes. Eu estou sim. acompanhando ele e eu estou vendo os exames. De forma geral, não. O que normalmente faz esse colesterol se tornar o que a gente chama de aterogênico, que é a capacidade de formar essa placa de gordura lá dentro? É a qualidade da sua alimentação. Então, por exemplo, as pessoas que têm hábito de comer muito açúcar e muita gordura trans, já explico o que é gordura trans. Uhum. Esses dois são os piores nutrientes que tem para o seu coração e para a sua saúde. Onde é que tem esse açúcar? Vai comer um achocolatado? Tem açúcar. Vai comer um bolo? Tem açúcar. Vai comer um doce, vai ter açúcar. Então, esses alimentos, o cafezinho, o famoso cafezinho, põe açúcar. Então, esse açúcar, indiretamente, quando você ingere ele em excesso, você aumenta a quantidade de gordura no seu sangue, que é o famoso chamado de LDL colesterol, né? Chamado de partícula ruim. Então, você aumenta esse LDL pelo tipo de alimentação que você tem. E essa partícula, ela gruda na sua artéria. Ela acaba atrapalhando a passagem do sangue. Não se a pessoa comer um dia, se a pessoa comer 3 meses, é durante anos fazendo esse mau hábito.
Então, a pessoa que no final de semana teve um mau hábito, não significa que ela vai ficar doente. Não significa que você ficou ao lado de uma pessoa que fumou que você vai ter câncer de pulmão. Mas esse hábito repetido e contínuo que traz esse malefício à saúde. Então, o açúcar é um grande vilão para a saúde, em especial também para a doença cardiovascular. E quando fala em gordura trans, é aquela gordura das batatas fritas de fast food, da massa podre, da massa folhada, do biscoito de água e sal, da bolacha recheada. Diversos produtos usam a gordura trans porque ela dá mais palatabilidade, é mais agradável, saboroso, e esse produto dura mais tempo na prateleira. Essa gordura, em pequeníssima quantidade, ela já tem essa capacidade de formar uma partícula que gruda dentro da artéria e prejudica a sua saúde. Claro, a pessoa não é comendo um dia, uma semana, um mês, são anos comendo desta maneira que isso prejudica. Margarina, péssimo para a saúde também, não é uma gordura de boa qualidade. Eu sei que tem várias marcas, umas que prometem melhor colesterol, isso e aquilo, mas na prática ninguém vence a manteiga. A mãe natureza, como sempre, vence. Mesmo essa manteiga que se compra em supermercado, aquela famosa de latinha, é melhor que a margarina, doutor? Melhor que a margarina. Melhor que a margarina. Se você pensa em manteiga, qual que é a dica para escolher manteiga, Marco? Procurar o creme de leite batido. Se tiver escrito creme de leite batido ou tiver adicionado sal, tá ótimo. Não precisa de urucum, tem a marca Aviação que usa urucum. Aviação. Existem outras que colocam fermento lá. Não precisa de nenhum aditivo, nenhuma substância. Só creme de leite batido. Se a pessoa gostar do sal, ela pode consumir manteiga com sal ou sem sal. Claro, tomando os cuidados em relação ao controle da pressão, ingestão de sódio, que eu já vou conversar com você também. Tá. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Olha, a pessoa sofreu um infarto ou teve um derrame. Como que vai ser a alimentação dela no início, pós a recuperação, após até mesmo alguma cirurgia ou alguma sequela que tenha ficado no derrame, no AVC? Como que vai ser a alimentação dela a partir dos primeiros momentos que ela foi constatado o problema, ele foi para casa e está se recuperando? Que alimentação que ele vai ter que ter? Como que ele vai ter que se portar e se lá na frente, depois de um período, ele vai poder comer lá aquele churrasquinho, dar uma beliscadinha num torresminho ou comer alguma coisa um pouco mais gordurosa. Como que funciona isso na prática, doutor? Vamos lá. Quando se fala de prevenção ao infarto ou infarto, a alimentação é a mesma. O foco do cuidado com esse paciente é o mesmo. Qual que vai ser o diferencial? Quando a pessoa já teve um infarto, Marco, ela tem, de forma geral, vários fatores que têm prejudicado a saúde dela. Ela fumava, ou ela bebia, ou ela está acima do peso, tem a barriguinha do chope. A barriguinha do chope é tão ruim quanto a obesidade, porque aumenta a quantidade de gordura que se acumula dentro da artéria. E em relação a, por exemplo, gorduras, existe uma quantidade necessária de gordura para a pessoa ingerir, pode até ser do torresmo, pode até ser da banha de porco, independente dela ter um infarto ou não. Então, o torresmo não é o vilão dessa história, a carne gorda desse paciente não é vilão. E sim a quantidade abusiva que ele come de industrializados que tem um açúcar e gordura trans, é muito mais intenso a formação de placa de ateroma comendo bolacha de água e sal do que comendo os torresmos, porque você vê no consumo dessas bolachas um consumo desenfreado. Quando a pessoa come gordura, imagina alguém pegando um potinho de manteiga e colocando na boca e comendo. Ele se limita ao controle da ingestão da gordura porque ela já dá saciedade. Então eu sempre defendo, eu sempre valorizo que a pessoa pode comer gordura, deve comer gordura, mas ela vai equilibrar essa quantidade. Um exemplo, quando você vai preparar a refeição, se a pessoa usasse uma colher de sopa de banha de porco para preparar a refeição dela, não haveria problema. Se ela usasse essa mesma colher de sopa de banha de porco para preparar o jantar dela, não haveria problema. O problema acontece, Marco, nesse desequilíbrio da ingestão dos alimentos. Existe, de maneira geral, um consumo muito alto de açúcares e de massas, né? A pessoa come muita massa, muitos pães, que esses nutrientes têm uma tendência de aumentar a gordura que prejudica você dentro do seu sangue. E quando você fala do consumo de proteína, até mesmo algumas carnes gordas ou ovos, essa pessoa poderia consumir
e dentro desse consumo ela limitaria automaticamente. Se alguém come mais proteína e mais gordura, ele não sente tanta vontade de comer doce, de comer bolacha, de comer pão, de comer massa. Então, o nutricionista faz um equilíbrio da alimentação geral, dando muitas vezes liberdade da pessoa comer uma carne gorda, dela comer um ovo. Agora, a fritura não. Se a gente fala em fritura, a fritura é o caminho para você começar a formar gordura dentro do seu vaso sanguíneo, dentro da sua artéria. Então, às vezes a pessoa fala do ovo, né? Nosso amigo ovo aqui. Ah, o ovo é bom, então vou fritar. Não, o ovo é bom. A forma que você prepara, dessa maneira, não. Ah, é? E o controle do sódio, né? Porque, por exemplo, alguém que teve infarto, o que a gente vai verificar? Muitas vezes essa pessoa já usa alguns medicamentos. Então, ele usa, alguns, de forma geral, um controle da pressão. O que faz, muitas vezes, aumentar a pressão desse paciente? Alimentação industrializada. Alimento industrializado é riquíssimo em sódio. Ah, mas e se eu colocar o sal na comida? Eu trouxe até aqui minha amiga colher de chá. Não sei se as pessoas estão conseguindo ver. Aqui é a colherzinha de chá, né? Cabe o nosso dedão dentro dela. Se você for ver, é o dedão aqui dentro. Uma colherzinha dessa cheia equivale a 5 gramas de sal, que é normalmente a quantidade que a gente sugere para as pessoas consumirem e que não traria prejuízo para a saúde. O que acontece é que hoje tem alimentos industrializados que naturalmente já tem sal, e aí a hora que ele vai fazer o cômputo da quantidade de sal que ele ingeriu no dia, aí passa de 15, 20 gramas de sal no dia. A população brasileira, em média, consome 12 gramas de sal por dia. É muito alto. A recomendação são 5. Então, isso é uma preocupação. Quase, né? Isso, Marco, é uma preocupação, porque a gente não vê tanto o problema na gordura no ovo, a gente vê o problema no industrializado, que acaba exagerando a quantidade de sal. E existem algumas pessoas, Marco, que carregam a quantidade de sal na comida. Quer ver um exemplo? Já. Idosos, eles começam a perder a papila gustativa. Então, começa a perder. E aí o que ele faz? Ele põe mais sal para sentir o sabor do alimento. Porque o sal, ele traz um pouco dessa sensação do sabor. E aí ele começa a carregar. A hora que você vai ver, o sódio está muito alto. Então, você precisa ensinar essa pessoa idosa, ou essa pessoa que carrega no sal, coloca muito sal na comida, a usar temperos, tomilho, alecrim, coentro, cebolinha, cebola roxa, que elas acabam trazendo novos prazeres, novos sabores, a ponto de muitas vezes essa pessoa não carregar a quantidade de sal na comida. Entendi. Mas geralmente quem deixa o hospital depois desses 2 graves problemas de saúde é a sopinha, né, doutor? Eu não recomendo a sopinha, Marco. Não recomenda? Já pode comer um arrozinho? Já pode comer o arroz, o feijão, a carne, a salada. Por sinal, quando a gente fala de salada... É uma coisa mais saudável, né, doutor? Saudável. Sim. Porque o que ele tinha antes? Ele tinha de manhã uma alimentação industrializada, ele tinha na hora do almoço um fast food, ele tinha uma fritura. Então ele precisa limpar a vida dele desses alimentos prejudiciais e voltar a ter alimentação saudável. Sim. Por sinal, quem come salada, Marco, além de atrapalhar a absorção de gordura e sódio do seu intestino, ele também tem substâncias que podem proteger contra um infarto, contra um mau funcionamento do coração. Então a salada é uma protetora. Ele pode comer uma saladinha, comer um arrozinho, o arroz, o feijão, um feijãozinho, uma carne magra. Ou se ele quiser a gorda também pode, ele faz o controle com o médico dele, com o nutricionista dele. O que pega muitas vezes é o industrializado e o que pega muitas vezes é o sódio. Esse é o olhar que a gente tem na hora que o cara sai do hospital. Como é que está o consumo de industrializado e de sódio seu? Isso ele tem que tirar. Isso a gente tem que tirar. Eu nunca falo tirar, a gente negocia e reduzir, né? Certo. Mas uma negociação. Mas de forma geral, a ideia seria essa. Por exemplo, ele tá lá em casa, ele vai fritar um bife lá, um frango, um filezinho de frango. Óleo ou azeite? Eu sempre preconizo para que ele possa usar 3 tipos de gordura, seja a banha de porco, o óleo de coco ou a manteiga. Os 3 são ótimos para fazer cocção. Tá. O brasileiro tem o hábito do óleo, né? Eu vou usar óleo de soja, óleo de girassol. Vamos supor que ele use esse óleo. A primeira indicação, faz de conta que essa minha garrafa de água, Marcos, seja o pote de 900 ml de óleo. Sim.
por pessoa, se ele almoçar e jantar, ele não poderia ultrapassar de meio pote utilizado por mês. Às vezes eu faço entrevista com famílias, uma pessoa chega a ingerir por mês 4 potes de óleo. Ela Meu ingere Deus. 8 vezes mais do que ela precisa. Aí é Então, fácil ter infarto, é mas fácil aí ter derrame. eu acho que tem muita gente questionando. O senhor falou assim que a manteiga não é legal. O Não, senhor falou da manteiga é legal. margarina. A margarina, né? Desculpa. Então, por exemplo, se eu for fritar um bife, manteiga. Ou óleo de coco, Tá. A fritura tá? não seria opção bacana, mas se eu fosse Tá, não, grelhar, sim. grelhar, na chapa, na Grelhar, sim. chapa. Sim. Evitar, então, manteiga, banha de porco e a, Você pode usar manteiga, banha o de óleo de... porco ou óleo de coco. Sim, esses Manteiga, daí. esses daí. Mas Uma e no sugestão. dia a dia? No dia a dia também? Da, No da dia a dia pessoa que tem uma também. vida normal também? Normal, Marco. Normalmente, se você pega uma colher de sopa de banha ou de óleo de coco ou da Hum, manteiga, essa quantidade não ultrapassa aquilo que a pessoa precisa. E muitas vezes, Marco, traz a saciedade que é aquilo que a pessoa mais quer. Porque ele fala assim, poxa, minha alimentação tá sonsa, tá sem graça, hum. tá aquele bifinho magro, eu quero uma coisinha mais gorda. É possível oferecer uma carne gorda para ele. O que a gente se preocupa muito na doença cardiovascular se chama industrializado e excesso de sódio. Quando a gente está hospitalizado, né, o maior medo, o maior temor das pessoas, né, além de estar dentro do hospital, é na hora do almoço, né? Na hora do jantar, quando vem a sopinha. Sim. A sopinha é necessária nesses casos de recuperação, doutor? Depende de cada paciente. Por exemplo, quando eu fiz o meu trabalho no Hospital 9 de Julho, que é um hospital de referência em São Paulo, a gente tinha 250 pacientes lá. Aí tem paciente que, por uma preferência pessoal, ele gosta de tomar sopa à noite, a gente Uhum, pode servir para ele. Existem indicações clínicas que o paciente está com dificuldade de engolir. Se você dá um alimento, arroz, feijão, ele pode engasgar, broncoaspirar, então isso é perigoso. Ou aquele paciente acabou de fazer uma cirurgia, né? Depois de grandes cirurgias, a alimentação que é oferecida é uma alimentação mais leve. Então, a sopa, de forma geral, ou um purê, ele é de mais fácil digestão. Então, depende do protocolo do hospital e da necessidade do paciente. Pode ser que seja oferecido, uhum. mas pode ser que em certas situações, eu tinha um paciente que ele fez transplante de fígado e o médico, ele falou, doutor, eu quero comer comida normal. O médico tinha confiança que ele estava bem, Aham. liberou uma dieta geral para o paciente que fez um transplante de fígado. Meu Então, Deus. depende, é comum? Não é comum, É, mas não não. significa que tenha que ter uma regra. Ah, é assim, é dessa maneira. Tem que avaliar É. cada situação. Mas o pessoal entra no hospital, já entra reclamando de tudo, né? Ai, De detesto tudo. comida de hospital, ai, não É. sei o quê. O povo gosta de uma reclamaçãozinha também, né, doutor Alexander? Mas é assim, Marco, olha que interessante. A hotelaria do hospital tem mudado muito. Hoje em dia tem Hum, chefes de cozinha dentro da cozinha. 9 de julho tinha esse atendimento. é. Nutricionistas visitando cada paciente, verificando a necessidade dele, a aceitação dele. Tem mudado muito essa visão da hotelaria no hospital, né? Desse cuidado com o paciente. Ainda existe essa Hum. questão da alimentação não ser tão apetitosa, tão prazerosa, mas em certas situações você consegue fazer uma oferta de alimentos que o paciente fala, nossa, nem parece que eu estou no hospital, como eu já ouvi isso várias vezes de pacientes. O pessoal entra no hospital, acho que vai comer um churrasco lá da churrascaria Sulina, do nosso É, amigo Emílio Martins, lá em Souza, que é uma churrascaria, mas o cara acha que vai. Na hora do lanche vai ter lá o bolinho de bacalhau do nosso amigo Fabinho, preste atenção, Fabinho, né? Que tem. Você sim. conhece o Fabinho, né? Ou não Com conhece? esse bolinho de bacalhau, né? Você falou bolinho de bacalhau, eu Isso, lembrei. bolinho de bacalhau, do Ele não Fabinho da conhece. sardinha, da sardinha. Ah, Ele, tá. o prato dele é sardinha. Ele acha que vai chegar no hospital, vai comer a sardinha lá do Fabinho, Entendi. ou vai comer a feijoada do Candreva, do meu querido amigo André Candreva. O cara também reclama de tudo, hein, doutor? Ah, povo Porque pra assim, reclamar, né? o hábito da pessoa, Marco, ele já está alterado. Ele já tem Hum, uma má alimentação. Então ele tem a barriguinha ali maior, ele fuma de vez em quando, ele bebe sempre ou bebe de vez em quando. Ele tem hábito de comer fast food, tem hábito de comer fritura. Na hora que chega o infarto para a pessoa, ele fala: opa, preciso mudar. E na é. hora que ele vê a mudança, ele assusta, ele fala: não, mas não dou conta de fazer isso. Aí ele Uhum. volta a fazer a má alimentação. E quem teve o primeiro infarto é um pulo para ter o segundo, terceiro e quarto. Nossa.
É um pulo, Verdade. porque você já criou condições dentro do seu sangue para que você tenha uma dificuldade do seu sangue chegar até o coração. Aí faz ponte de safena, aí acabou a ponte de safena, aí faz ponte de mamária, e aí vai, a pessoa ela vai complicando a vida dela porque ela não aprendeu que ela precisa mudar o hábito dela. O Tá, hábito alimentar é fundamental para que a pessoa não tenha infarto e não tenham novos infartos. mesmo que ela não tenha mudado e passou por tudo isso que o senhor falou, ela passando a ter uma alimentação mais saudável, o risco do segundo infarto ou de uma veia mamária, ou de uma ponte de safena, vai diminuindo. Tende a diminuir, tende a diminuir. Depende da gravidade da situação, porque normalmente, por exemplo, as pessoas que têm infarto muito longe, né, tem infarto com 60, 70 anos, ele comeu tão mal a vida inteira que chega um certo momento que não dá tempo da boa alimentação recuperar ele. Ajuda a prolongar um novo evento. A medicina tem ajudado com os stents, que é aquela molinha que você põe dentro da artéria, com remédios. Mas às vezes a pessoa está tão ligada na má alimentação, Marco, que ela continua tendo um episódio atrás do outro, um evento atrás do outro. O acidente vascular cerebral, o AVC, o derrame, também tem origem no entupimento das veias, né? Eu não sou muito bom nisso daí. Imagina, não é sua obrigação. Mas é também, além do nervosismo, além de uma vida sedentária, além de uma má alimentação, tudo isso também pode gerar um derrame, né? Um acidente vascular. Pode. Por exemplo, quando a gente fala, a pessoa ficou muito nervosa e teve um derrame. Existem algumas pessoas, é raro, que tem aneurisma. Então você tem o vaso sanguíneo, ele tem 3 camadas, às vezes ele tem só uma camada. Existe um defeito de fabricação que ele tem só uma camada. Quando a pessoa ela tem pressão aumentada, a tendência é esse vaso formar uma pequena bolinha, que é o aneurisma. Aí ele fica mais nervoso ainda. O que, que acontece? A pressão aumenta e estoura esse vaso. Aí ele, teve derrame, ou seja, vazou sangue dentro do cérebro. Né? Ou teve a isquemia cerebral, que parou de correr o sangue dentro de uma artéria importante ali no cérebro e aconteceu evento A, B ou C. Mas isso tem uma origem muito forte nesses comportamentos que o Dr. Kalil, que eu comentei no começo da live, que é o excesso do peso, que é o fumo, que é a bebida, que é a falta de atividade física e que é a alimentação. Você como acompanha bem o esporte, você já sabe, quando você tem um jovem, menos de 20 anos, e ele tem um infarto fulminante, isso já é uma causa genética. Sim. Então tem vários casos no futebol, você e o Boni acompanham muito melhor do que eu, e ele morre por quê? Antigamente, Marco, a série A, B e C não tinha um cuidado de fazer uma avaliação de teste, um teste de esforço e uma avaliação completa. Hoje, como os clubes estão muito visados, você não tem um jovem desse que tem um episódio dessa maneira. Por quê? Eles fazem a varredura do menino do fio de cabelo ao dedão do pé. Se ele tiver uma predisposição genética a ter problema no coração ou algum vaso com problema, ele nem entra para a Série A. E aí você vê, às vezes, bons jogadores nas séries mais rebaixadas e o cara se desponta, mas ele tem um infarto lá no meio do jogo. Porque nas séries que não são A, B e C, não existe essa preocupação. Então você vê, aconteceu tal coisa, era uma promessa. Na verdade, ele já tinha ido para a série A, B, C, foi descartado e ele foi ganhar vida em outras séries. Isso é comum, tem acontecido bastante. Procurar o seu cardiologista, procurar fazer os exames em dia, manter uma boa alimentação, tirar as porcarias, conversar com o nutricionista para a gente ter uma alimentação mais saudável. Sim, eu acredito que é possível a gente reduzir o infarto e o derrame no Brasil se a população tiver acesso a esse conhecimento. Sem conhecimento, o caminho, infelizmente, é mais infarto e mais derrame. Tá certo. Hoje, às 15 horas, mais conhecido como 3 da tarde, Dr. Alexander Marcelos. Põe aí o endereço do Instagram dele, o Boni. Vai ter uma live com a diretora do Hospital do Amor. Doutora Érica Negrão. Doutora Érica Negrão. Que vai falar conosco. Médica do Hospital do Amor aqui de Campinas mesmo? Ela fica aqui em Campinas? Aqui em Campinas mesmo. E ela vai fazer uma live especial, detecção do câncer de mama. A gente pode evitar, como em Barretos, Marco, num raio de 100 quilômetros, você pega Barretos, num raio de 100 quilômetros,
não tem um caso de câncer de mama avançado, ou seja, a chance de todas essas mulheres viverem é máxima. A gente quer trazer isso para Campinas. A Que gente quer bacana. fazer com que o Hospital do Amor em Campinas ele seja um local onde ele possa fazer com que você abrace a sua mãe, abrace a sua filha, abrace a sua irmã, porque ela vai estar protegida se ela buscar o exame de mamografia no momento certo, fazer o cuidado necessário, que é importante para que a gente possa promover vida. E você tem colaborado muito com esse projeto aqui, nesse espaço que eu tenho, eu ganhei. Imagina, você já é nosso aqui, aniversariante do dia. Conversar com a doutora Érica hoje, depois o senhor passa aqui ela para o canal do Marco Masserelli no YouTube, vamos fazer uma entrevista com ela aqui para divulgar também. Mas hoje essa live é no Instagram do Dr. Alexander Marcelos com 2 L's, US1. Doutor, obrigado, parabéns, felicidades, Deus abençoe, Deus proteja cada vez mais o doutor. Uma boa semana e segunda-feira a gente se vê. Obrigado, Marco. Obrigado, Boni. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Obrigado, Boni, pelo carinho. Olha o Boni mandando felicidades. Obrigado aí. Pelo carinho. Um abraço a vocês, um abraço a todos virtual aí. Fiquem com Deus. Amém. Daí o Alexander Marcelos, aniversariante do dia, falando de nutrição, de alimentação saudável, pós-derrame, pós-infarto. Você siga aí os conselhos do nosso querido Dr. Alexander. Tá fazendo aniversário hoje, hein? Ó, daqui a pouquinho, 11h30, tem a Hora do Esporte. Ó a camisa legal pro Dia das Mães, vai lá na Brumas. Fala com a Juliana, dá de presente pra mamãe. Camiseta Coração do Pai Nosso, tem a sua Signs Comunicação Visual, tem a Favoreto Consultoria Contábil Jurídica e também tem a Eldorado Materiais Elétricos para toda a linha de material elétrico, hidráulico para a sua construção. 11h30 tem aqui a Hora do Esporte, a semana de derby, hein? Quarta-feira tem derby aqui em Campinas, tem Ponte e Guarani. Ponte perdeu mais uma ontem. Guarani ganhou, mas que papelão aí, os dois jogadores do tal do Bidu. Agora outro nome eu esqueci, Lucas Andrade, né, produção? Balança a cabeça aí pra ver se é o Lucas Andrade. Deixa eu ver. Não? Como que chama mesmo? Eu sei que um é o Bidu. Ei, Bidu, hein? Que papelão, hein? Os dois se... UFC depois do jogo e os dois, Rodrigo Andrade, isso, Rafael Andrade. E depois do jogo partiram pra briga, né? E o que aconteceu? Os dois foram expulsos. Estão fora do derby. Tem um jogador da Ponte também que foi expulso do derby. Semana não, né? Hoje é segunda, o derby é depois de amanhã. Muita coisa a gente vai falar de Ponte e Guarani, falar de Fórmula 1, de Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo empataram, Palmeiras venceu, volta a ter chance. Olha, tem muita coisa aqui na Hora do Esporte, daqui a pouquinho às 11h30 comigo e com o Marcelo Boni. Se inscreva aqui no canal do Marco Masserelli no YouTube. Até daqui a pouco. Tchau!